Olá pessoal, tudo bom com vocês? Uma das garantias fundamentais mais conhecidas entre os concurseiros, os estudantes e operadores do direito é o habeas data. E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre essa garantia fundamental. Vamos lá? O habeas data surgiu no ordenamento jurídico brasileiro na Constituição Federal de 1988 e hoje ele está positivado no seu artigo 5º, inciso 72, e é regido pela Lei 9.507 de 97. O habeas data é chamado de um remédio constitucional por ser uma medida judicial prevista diretamente na Constituição Federal, juntamente com o mandato de segurança e com o habeas corpus. A origem do seu nome vem do latim, onde habeas temos o entendimento de ter, pegar, tomar, e data é dados. E o entendimento quanto à finalidade perante o STF é muito mais abrangente pelaquela prevista pelas doutrinadores. Para o STF, o entendimento é de proteger a privacidade do indivíduo contra abuso no registro e ou a revelação de dados pessoais ou equivocados. Boa noite, meu nome é Amanda e irei dar continuidade sobre quem pode impetrar o habeas data. É garantido a todo cidadão brasileiro impetrá-lo, porém é necessário a presença de um advogado, mas não há necessidade do pagamento de custas judiciais. É importante lembrar que o impetrante pode pedir o acesso apenas a seus dados e não de terceiros. Uma exceção a essa regra é no caso do cônjuge pedir os dados do parceiro falecido. Meu nome é Marlene, vou falar um pouco de um dos remédios constitucionais, que é o habeas data, que serve para assegurar o direito de todo cidadão a ter informações sobre a sua pessoa, contido nos bancos de dados de empresas governamentais ou de caráter público. Uma vez esse direito sendo violado, poderá o cidadão, com a ajuda postulatória de um advogado, entrar com o pedido de habeas data, para que essas informações lhe sejam fornecidas. O habeas data é gratuito, porém, ele necessita de um advogado. Olá, gente. Bom dia. Meu nome é Beatriz. Eu estou aqui para falar da retificação de habeas data, onde você encontra na Constituição, no artigo 5º, inciso 72, a linha B, onde lá está escrito que concede-se habeas data para retificação de dados quando não se prefira fazê-lo em processo sigiloso, judicial ou administrativo. Ou seja, por exemplo, vamos supor que no Serasa existe uma dívida em seu nome no valor de R$10.000, sendo que essa dívida já foi paga e essa informação está lá equivocadamente. É para isso que utilizamos a retificação. De que forma? Você entra com a impetração de habeas data pedindo a retificação daquela informação, pedindo que seja retirado seu nome da lista do Serasa. Bem, isso é um dos exemplos da retificação de dados do habeas data. Espero que vocês tenham entendido. Fiquem com o próximo vídeo. Tchau. A Lei 9.507 de 1997, regulamentadora do habeas data, previu uma terceira hipótese de impetração, cabendo também habeas data para anotação nos assentamentos do interessado, de contestação ou explicação sobre dados verdadeiros, mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável. O habeas data serve para conhecer, retificar e complementar a informação incorreta ou que não deve constar em bancos de dados em nome da intimidade da pessoa. Olá, boa tarde, me chamo Rebeca e eu vim falar um pouquinho da natureza jurídica do habeas data. O habeas data tem a natureza de uma ação civil constitucional e é um instituto de natureza processual constitucional. Ele tem um assento garantido como remédio constitucional, mais especificadamente ele tem uma característica de uma garantia fundamental, porque ele defende, o direito de acesso à informação do indivíduo
sobre o indivíduo, na verdade, não é do indivíduo, sobre o indivíduo e de proteção à verdade dessas informações. Obrigada pela atenção, boa tarde. Digamos que você tenha pedido seus dados pessoais ao órgão público e este se negou a lhe entregar. E agora, o que fazer? Primeiramente, você deve fazer uma petição inicial seguindo os requisitos mínimos, além da inclusão de provas. Essa petição deve ser feita em 2 vias e entregue ao tribunal. O órgão processado, também chamado de coautor, recebe uma dessas vias e tem um prazo de até 10 dias para prestar esclarecimentos. Após esse prazo, o Ministério deve se manifestar em 5 dias e, por fim, o juiz deverá proferir a sentença em até 5 dias. Após proferida a sentença e se aceita o pedido de habeas data, o juiz marcará uma data para que o órgão processado disponibilize os dados ao cidadão. E é assim que o habeas data garante ao cidadão acesso aos dados solicitados. Sou aluno do professor Pinheiro Neto e vim falar um pouco sobre os remédios constitucionais, propriamente sobre o habeas data e sua competência. A competência para julgamento da ação de habeas data está definida tanto na Constituição Federal como no artigo 20, na Lei 9.507 de 1997. O Supremo Tribunal Federal é competente para processar e julgar originalmente o habeas data contra atos do Presidente da República, das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União e do próprio STF. Em recurso ordinário, a Corte é competente para julgar o habeas data decidido em única e última instância pelos tribunais superiores, denegatória a decisão. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, é competente para julgar o habeas data originalmente contra o ato do Ministro do Estado, de comandantes das Forças Armadas e do próprio STJ. Os tribunais regionais federais, originalmente, julgam o habeas data contra seus próprios atos ou de juízes federais. Estes, por sua vez, são competentes para julgar a ação quando o ato for de autoridade federal, ressalvada a competência dos tribunais federais. Ao Tribunal Superior Eleitoral, compete julgar, em grau de recurso, o habeas data julgado pelos tribunais eleitorais, quando a decisão for denegatória. Lembrando que as decisões do TSE são irrecorríveis, salvo as que contrariam a Constituição e as denegatórias do habeas corpus e mandado de segurança. A competência para julgamento do habeas data no âmbito da Justiça Estadual é definida na Constituição de cada Estado. Bem, eu falei um pouco sobre a competência do habeas data. Boa noite, sou o Rafael. Dando continuidade ao assunto habeas data, vou falar sobre o cabimento desse remédio constitucional, submetendo-se às condições de ação para o seu ajuizamento. A jurisprudência do STF firmou a necessidade de todo o exaurimento do pedido na via administrativa, para justificar o ajuizamento da ação. Sendo que, se não houver essa negativa de informações, faltará o interesse de agir a esse remédio constitucional. O STF também entendeu que para impetrar o habeas data, entre outras condições da ação, tem que haver existência do interesse de agir, sem a qual tornará inviável a utilização desse remédio. E este interesse é demonstrado justamente com a prova do esgotamento da via administrativa. Portanto, o exaurimento da via administrativa e o interesse de agir são condições da ação para o ajuizamento do habeas data. Sem esses requisitos, o juiz irá indeferir o pedido. Hoje venho aqui falar sobre remédio constitucional, mais especificamente sobre o habeas data. Hoje vamos falar sobre recurso. Recursos no habeas data, vamos ter apelação artigo 1003, prazo de 15 dias. Vamos lá. Da sentença concessiva ou denegatória do habeas data, caberá o recurso de apelação. A apelação interposta da sentença concessiva do habeas data será recebida no efeito meramente devolutivo
e se encontra no artigo 15, parágrafo único, Lei 1507, com a possibilidade de atribuição provisória de efeito suspensivo mediante pedido de efeito suspensivo ao presidente do tribunal, entendeu? Competente para conhecer o recurso. Do despacho que defere essa decisão, caberá agravo interno para o tribunal. Vamos agora para o agravo instrumento, artigo 1015, prazo de 15 dias, havendo decisão interlocutória. Havendo decisão interlocutória, o que não comum no curso de habeas data, a parte prejudicada poderá valer-se do recurso de agravo. A parte prejudicada poderá valer-se do recurso de agravo. E vamos caminhar aqui para mais falar sobre recursos. Recurso extraordinário e especial, prazo também de 15 dias. Está na Constituição Federal, artigo 102, inciso 3, alíneas A, B, C e D. Está também no CPC, artigo 1029 e seguintes. Embargos, vamos falar agora de embargos de declaração. Artigo 1022 e 1023, prazo de 5 dias. Não esqueçam, prazo de 5 dias. Havendo omissão, obscuridade ou contradição, caberá embargos de declaração, é óbvio, e ainda nas hipóteses do artigo 1022, inciso 3, corrigir erro material. Hoje eu vim aqui falar sobre recurso para vocês, foi breve, mas bem proveitoso. Obrigado, tamo junto.